Então, não falem palavrão, né, meus alunos? Os que foram meus alunos já sabem que eu falo de vez em quando, escapo um palavrão, mas não falem que está gravando. Estou brincando. Vamos lá. Então, a gente falando de desempenho, a gente está falando de não um fator, mas uma série de fatores, e esse especificamente a gente vai falar de desempenho físico, né? Então, à medida que ele melhora, a gente tem que fazer uma alteração na carga de treinamento, tá? Então, eu tenho que ajustar essa carga de treinamento para que ela seja efetiva, o mais efetiva possível, né? Eu costumo dizer que não existe treino errado, existe treino mais eficiente que o outro. Então, particularmente, a gente vai mexer na frequência, ou seja, quantas vezes na semana esse cara vai treinar, na duração do treinamento e na intensidade do treinamento. São as 3 variáveis que a gente consegue controlar aí, tá? Que a gente consegue controlar, não, desculpe, que a gente geralmente controla, né? Então, essas cargas, elas são ajustadas dependendo de que fase do treinamento você está, para aumentar ou diminuir a fadiga, né? Lembra que é uma relação de dose e resposta ao treinamento. Então, eu aumento a carga, vou ter uma resposta maior. Não melhor, maior, de fadiga maior. Eu diminuo a carga, eu vou ter uma resposta menor de fadiga. Essa fadiga, a gente tem que lembrar que ela é extremamente complexa, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá de boa? Sim, sim, Tá de baixo. boa. Tá, beleza. Uhum. Então, ela é extremamente complexa, ela depende de uma série de fatores. Você tem que cuidar com o sono do atleta, doenças, uma série de coisas essa junção de coisas vai fazer com que a fadiga seja aumentada ou diminuída, tá? Então, um dos conceitos de fadiga significa que há uma falha na manutenção da força. Então, por que a força é importante no futebol, por exemplo, né? Ontem, quem assistiu Flamengo e Atlético Paranaense, acho que o segundo gol do Atlético Paranaense, que o cara cabeceou um cruzamento, o cara cabeceou, ele subiu mais do que os outros atletas, por isso que ele conseguiu cabecear e por isso que ele conseguiu fazer o gol. Então, esse desempenho que ele teve, obviamente ele ou tem um desempenho já maior e a fadiga não alcançou esse cara, porque ele conseguiu alcançar a bola bem alta, né? Então, ela pode ser influenciada pelo tipo do estímulo, pelo tipo de contração, ações excêntricas ou concêntricas, pela duração, pela frequência, pela intensidade do exercício e pelo tipo de músculo que está sendo utilizado, se é uma fibra lenta, se é uma fibra rápida ou qualquer uma das outras que a gente já viu lá em fisiologia. O estado fisiológico e de treinamento do atleta, mais as condições ambientais, eu costumo dizer que carga de vida e carga de treinamento, essas duas que vão dizer como que esse cara vai se fadigar, tá? Essas duas informações, essas duas variáveis que vão nos auxiliar a compreender o que acontece com a fadiga. Então, ela, como eu disse, ela é multifatorial, né? O que faz que para nós seja muito complexo de controlar, né? Porque tem tanta variável, e quanto mais variáveis eu conhecer, melhor fica para mim, como fisiologista, entender o que está acontecendo com esse atleta. E daqui a pouco a gente vai ver que isso tem que ser muito individual, né? E daí eu começo a controlar, medir e controlar essa fadiga e, consequentemente, as ferramentas que a gente usa para a recuperação do atleta, tá? Esse monitoramento de carga, de novo, individual, ele serve para determinar se o atleta está se adaptando, se ele está se desadaptando, né? Ele pode perder também intensidade por causa da fadiga, ele pode perder desempenho, na verdade, em vez de aumentar, o que a gente não quer, né? Lembrando que a fisiologia e o monitoramento de carga servem para duas coisas. Primeiro, aumentar o desempenho e, segundo, tentar reduzir a incidência de lesões do atleta, tá? Então, o artigo também traz razões contra e razões a favor para o monitoramento de carga. Vamos lá. A favor, né? Pode fornecer uma explicação científica para alterações no desempenho. Então, eu tenho que tentar compreender se esse atleta está aumentando o desempenho ou diminuindo o desempenho, tanto faz,
a gente quer que aumente, mas se estiver diminuindo, tem que saber por que está diminuindo, né? Então, o monitoramento de carga vai me ajudar nisso daí. Eu posso tentar, né? De novo, a lesão também é multifatorial, então eu posso tentar minimizar os riscos de lesões. Então, é um adendo aí agora, nós tivemos uma discussão no Joinville, nas 2 primeiras semanas que o treinador Zago esteve conosco, que ele chegou para nós aqui, ele aumentou a intensidade, que é a forma que ele trabalha. E a gente teve um aumento de índice de lesão. E eu cheguei para ele e fiz uma reunião como fisiologista, é o meu papel, né? Eu questionei o cara superior, perguntei assim, olha só, nós trabalhávamos numa intensidade X, você chegou e aumentou a intensidade para X mais 1. Consequentemente, você sabe que aumenta o risco de lesões. Você quer manter isso? Ele falou, sim. Primeiro eu quero desempenho, depois eu quero 0 lesões. Então, se você pegar qualquer clube que foi campeão, o índice de lesão é muito alto. Qualquer clube que foi campeão, o índice de lesão é mais alto que os demais. Tá? Isso é relacionado diretamente. Esses dados coletados, eles podem ser úteis para a gente selecionar a equipe mesmo, para ver quem que vai jogar e para determinar quais atletas estão preparados para essa demanda que nós vamos impor ao atleta. Então, o jogo em si, teoricamente, é o treinamento mais difícil que a gente tem durante a semana. Então, ele tem que estar preparado para isso daí, não tem que estar preparado para o treino. O treino serve para prepará-lo para o jogo, tá? Então, outra coisa a favor é você envolver os teus atletas no monitoramento. Ele entender por que você está fazendo aquilo, você está cuidando do desenvolvimento dele. Então, se ele entende que ele faz parte disso, tá? Ele começa a te ajudar respondendo o questionário, fazendo as avaliações que tem que fazer e assim por diante, tá? Razões contra, né? Algumas equipes têm recursos insuficientes, seja ele financeiro, de pessoas e etc., que pode ser um dos motivos para não incluir o monitoramento. Mas veja, nas aulas para frente, nas nossas conversas para frente, eu vou mostrar para vocês que existem recursos que são gratuitos, né? Percepção subjetiva de esforço, por exemplo, é um recurso que Premier League usa tranquilamente e eu uso aqui no Joinville, né? Então, é recurso gratuito, basta você ajustar ao que você tem, tá? Isso é meio complexo agora dizer, mas nesse estudo ele diz que não há garantias que o monitoramento de carga resulte em desempenho melhor, tá? Eu acredito piamente que sim, que o monitoramento de carga ele vai melhorar o desempenho, tá? Mas esse artigo está dizendo que não tem garantias. Talvez pelo fato dessa miríade de fatores. A gente pode entender que essa quantidade de variáveis talvez não seja conseguida para atingir o objetivo que a gente quer, tá? Outra coisa que a gente esbarra é a falta de conhecimento das experiências, de conhecimento ou experiência das técnicas de monitoramento, né? Então, o fisiologista, eu sempre falo, é o cara que tem mais tem que estar estudando dentro do clube. Esse é o cara que tem que ler todos os dias sobre fisiologia, sobre as novas tecnologias e ver o que ele pode ou não implantar, porque tem muita coisa dentro da fisiologia que você pode utilizar. Hoje em dia tem muita ferramenta que você pode utilizar, tá? Outro problema que tem é na interpretação dos dados, tá? A gente ouve muito falar hoje de cientista de dados. A gente tem que começar a entender estatística, a gente tem que começar a entender de que forma esses dados se relacionam, tá? O que eu preciso? Eu preciso identificar o porquê que eu vou monitorar, e isso muitas vezes nem se faz essa pergunta dentro do clube. O que eu vou monitorar, né? Porque, como eu disse, tem uma gama muito grande de coisas para monitorar. Se eu for monitorar tudo, eu não treino mais, né? Então, eu tenho que treinar, eu tenho que ver custo-benefício. Com que frequência nós faremos essa medição, tá? E como que esses dados serão interpretados e apresentados à equipe de treinamento. Veja, o treinador ele tem que estar preocupado em treinar, né?
eu, como fisiologista, não posso fazer um relatório de 50 páginas e passar para ele todos os dias. Eu tenho dados para fazer isso daí, mas eu não posso entregar isso para ele. Eu tenho que entregar uma página com um resumo do que aconteceu naquele dia ou naquela semana, e esse cara entender rapidamente o que eu quero entregar para ele. Tá? Bom, medidas de monitoramento. Tem um monte de marcador que a gente pode utilizar como ferramenta de monitoramento de carga. A gente vai falar de alguns. Tá? Alguns desses têm evidência científica para que justifiquem seu uso, e alguns nem tanto, tá? Nós, como fisiologistas, a gente tem que saber o ponto fraco e o ponto forte de cada ferramenta que nós utilizaremos, ok? Então, o artigo nos dá algumas, né? Por exemplo, a frequência, quantas sessões por dia, por semana, por mês, é o mínimo que você tem que controlar. Quanto tempo de treinamento, qual é a intensidade, se ela é absoluta ou relativa. Relativa é sempre relacionada ao atleta em si, né? E absoluta é correu 10 quilômetros numa partida, tá? Mas o atleta corre 10 quilômetros normalmente, então isso é relativo. O tipo, né, modalidade, o ambiente, você vai fazer jogo reduzido, você vai fazer rondo, você vai fazer treino de cruzamento, o que você está fazendo? O esforço máximo, então você vai encontrar, é a mesma coisa da ancoragem da PSE, você vai encontrar o que esse cara faz de máximo e a partir daí você vai começar a relacionar. Então ele corre 12 km numa partida, então esse é o máximo dele, né? Disso, quanto que é em alta velocidade, quanto que é em baixa velocidade. Os esforços repetidos, né? Quantas acelerações de 5, 10 metros ele dá, isso o GPS nos dá. Volume de treinamento, quanto tempo, quanta intensidade, qual a intensidade do trabalho e percepção de esforço. Aqui algumas outras, né? Eu uso, por exemplo, o questionário aqui, eu uso bastante questionário com eles, porque a gente não tem GPS no clube, então eu parto mais para um controle de carga interna, que a gente já vai falar disso daí. Tá? Procuro orientar com relação ao sono, né? Procuro saber com relação a estresse e ansiedade, como é que esses caras estão, ok? Então, carga interna e carga externa, né? O artigo fala disso também. Quando eu for monitorar, as variáveis de carga, elas podem ser consideradas tanto externa quanto interna. A variável externa é o trabalho em si que o atleta faz, tá? Quantos saltos ele deu, quanto que ele correu, qual a velocidade que ele correu, quantas acelerações e desacelerações ele fez. É uma medida que é independente das características internas. O que seriam as características internas? Por exemplo, idade, por exemplo, sexo. Isso daí tem influência em como que o atleta percebe essa carga que está sendo imposta a ele, tá? Tradicionalmente tem sido a base da maioria dos sistemas de monitoramento. Então, a partir de 2010, mais ou menos, é um outro artigo que a gente vai ver futuramente, um cientista chamado Impilizeri, é um italiano, ele começou a relacionar carga interna e carga externa, tá? Depois eu vou mandar esse artigo no grupo lá para vocês darem uma olhada. Talvez seja o próximo que a gente vai ver, tá? Mas, normalmente, você vê carga externa, você monitora a carga externa do atleta. O que é um problema, porque nem todo mundo responde da mesma forma a mesma carga externa. Tá? Imagina assim, ó, a gente coloca lá 30 quilos no supino, 15 quilos cada lado. Vai ter gente que vai ser muito leve, esses 30 quilos, vai ter gente que ser muito pesado, e vai ter gente que vai sentir que não consegue nem movimentar a carga. Tá? Então, a carga interna é como que o atleta absorve, né, esse estresse, e ele se torna daí o estresse chamado biopsicofisiológico, tá? Guardem bem essa palavra, que é relativo ao que o cara é. Então, se ele está bem treinado, ele vai suportar uma carga maior. Se ele está mal treinado, vai suportar uma carga menor. E uma carga menor talvez dê para um cara treinado seja um treino de recuperação, e para um cara destreinado talvez seja uma carga muito alta. Então, aí eu digo da importância do controle de carga, tá bom? Então, isso vai ser determinante para você controlar a carga de treinamento. Então, contradiz aquele que ele disse que não tem prova científica sobre o monitoramento de carga ajuda no desempenho.
tá? Eu preciso fazer uma combinação de relação entre ambas, entre a carga externa e a carga interna. Então, por exemplo, se eu dou uma carga muito alta e o cara sente pouco, é sinal que ele está bem treinado. Se eu dou uma carga muito baixa e ele sente muito, é sinal que ele está mal treinado. Simples assim, tá? Então, algumas variáveis que você pode, alguns métodos, né, que você pode utilizar para monitoramento de carga externa. Teste de salto, simples de se fazer, teste de velocidade. Uma dica, não usem cronômetro, tá? Velocidade de reação tua é diferente, então você vai subestimar ou superestimar cada atleta aqui. Então, se você for usar, use uma ferramenta para isso, que é fotocélula, por exemplo, né? Aceleração idem. Algumas análises de time motion, por exemplo, GPS ou vídeos, né, você pode utilizar. O que esse cara se movimentou numa quadra. Chamam de mapa de calor, mas não é, obviamente, né, porque não é quente o negócio, mas quando você olha uma imagem que tenha uma partezinha mais vermelha, que é onde o cara se movimentou lá, isso faz parte de análise time motion. Ou algum tipo de função neuromuscular, tá? Vamos lá, de medida de função neuromuscular. Próprio teste de salto, agachamento e salto, né? Salto horizontal, salto vertical, você pode usar plataforma de salto, alguma coisa. E o desempenho em sprints, podem ser utilizados para controle de carga. Por exemplo, um cara é acostumado a fazer 30 metros em 3, 4 segundos, mas depois de um jogo ele vai para 5 segundos, por exemplo. Pô, você sabe que o cara está cansado, por isso que ele não consegue ter o mesmo desempenho que tinha anteriormente quando estava descansado. Cuidado com isso, tá? O São Paulo teve um problema grande mandando o atleta para o jogo ou não para o jogo, com base em 3 saltos verticais, tá? Esse era o protocolo de avaliação. Só que acontece, se o atleta chega puto porque não jogou ou alguma coisa, ele não vai saltar o máximo que ele salta. E aí? Isso é motivacional dependente. Então, se o cara não estiver motivado para fazer, ele não vai saltar. E agora, como é que fazemos? Às vezes não está num dia bom, às vezes está chateado com a mulher lá que ele brigou e não consegue saltar. Então, todas essas variáveis a gente tem que levar em consideração. O fisiologista não pode ser ferro e fogo, tá, gente? Tem que ter coerência no que você vai fazer. Bom, essas avaliações, elas se tornaram populares por causa da simplicidade e não causa fadiga, né? Ela é um salto, 2 saltos ali que você pode fazer todo dia. Eu fazia 3 vezes na semana no Joinville, até meu equipamento quebrar. Agora estou sem equipamento, então não estou fazendo mais isso daí, tá? Métodos de monitoramento de carga interna, né? Eu falei que a gente fala em outra aula, mas já começa aqui. Então, percepção subjetiva de esforço, famosa TSE, né? Você mostra um quadro com uma nota ou uma carinha, alguma coisa. Eu não gosto muito de carinha, inclusive tem alguns artigos falando que tem que tirar a carinha porque influencia a decisão do atleta, né? Então, no meu caso, eu coloco de 1 a 10 e com o descritivo do lado, muito fraco, repouso, etc. E o cara vai lá e escolhe, faço isso todos os dias com os meus atletas, tá? Então, esse é um meio muito comum, muito simples, barato, né? Não tem custo algum para aplicar e é muito fidedigno. Apesar que a gente vai ter um artigo futuramente aí que o cara faz uma crítica ferrenha à PSE, tá? Mas deixa para frente isso daí. Então, ela se baseia na noção de que o atleta pode monitorar seu estresse fisiológico. Eu costumo dizer assim, ninguém é melhor que o próprio atleta para falar assim, cara, estou cansado ou não estou cansado. Ou esse treino me cansou ou não me cansou, tá? Então, por isso que eu gosto muito de PSE. E essas informações eu posso deixar de forma contínua, longitudinal, e ter essas informações todas comigo para conhecer o meu atleta, né? Saber como é que ele responde à carga, e eu vou tendo um panorama muito bom do que são os meus atletas, ok? Algumas evidências sugerem que o PSA não se correlaciona tão bem durante exercício de futebol, porém, tem alguns artigos falando o contrário disso, então a gente tem que analisar com mais calma. E essa é uma escolha muito particular. Você, como fisiologista, vai ter que decidir isso daí. No meu caso, eu gosto bastante, tá?
Deixa eu só voltar nesse aqui. Tem um artigo que eu estou terminando de ler agora, que ele correlaciona a PSE com a carga de treinamento, unidades arbitrárias, né? Multiplica a PSE pelo tempo de treinamento. Isso vai dar um valor que chamamos de carga arbitrária, unidades arbitrárias. E isso está diretamente correlacionado com a distância total percorrida durante uma partida, por causa do estresse cardiovascular que o atleta imprime durante o jogo. Então, também esse artigo que a gente vai ver futuramente contradiz um pouquinho o que esse autor está falando, tá? Então, é isso que eu estava falando, né? A multiplicação da PSE do atleta numa escala de 1 a 10. Eu uso 1,5 e 2, porque os atletas também têm uma dificuldade, muitas vezes, de falar assim, puta, 1 ou 2 ou 3 ou 4, não sei. Fica no meio, eu não tenho esse problema, tá? Eu acho que fica um pouquinho mais claro. Tem artigos que sustentam isso, tá, gente? Não é da minha cabeça, não. Então, multiplica isso pela duração da sessão e vai dar as unidades arbitrárias. Outro que eu gosto bastante é simples de monitorar, frequência cardíaca, né? Então, eu sei, por exemplo, que uma partida de futebol, o atleta vai estar lá entre 85% e 95% da sua frequência cardíaca máxima, ele mantém a partida nesse nível de frequência cardíaca, né? Então, eu posso programar alguns treinamentos que a gente controle por frequência cardíaca, tá? Eu gosto bastante disso também. É um meio comum, né? Todo mundo conhece frequência cardíaca, de avaliar a carga interna dos nossos atletas, tá? O uso do monitoramento de frequência cardíaca, ele é embasado pela relação linear que tem a frequência cardíaca com a taxa de consumo de oxigênio, ou seja, aumenta minha frequência cardíaca, aumenta meu consumo de oxigênio, aumenta mais minha frequência cardíaca, aumenta meu consumo de oxigênio, com exceção em 2 pontos, que são os limiares de lactato, tá? A gente está falando aqui de steady state, que é o estado estável, né? A maior velocidade que eu consigo correr, o maior tempo possível, teoricamente, tá? Mas isso é outra conversa, esses limiares de lactatos 1 e 2 aí, é um outro momento que a gente pode abrir para isso daí, tá bom? Devido à variação diária da frequência cardíaca, por que a frequência cardíaca varia? Com a temperatura, com a quantidade de hidratação, né? Se eu estou menos hidratado, eu preciso de mais força, porque o meu sangue literalmente está mais viscoso por causa do plasma, então eu preciso de um esforço maior do coração para bombear a mesma quantidade de sangue, né? Então, essa variação pode ser aí de 6,5%, tá? Diariamente. Então, às vezes, a máxima do cara não é a máxima, né? A gente está falando porque o cara está desidratado. Relação à medicação também, umidade relativa do ar, tem uma série de fatores que influenciam nessa variação da frequência cardíaca. Outra ferramenta legal é o TRIMP, né? Training Impulse, tá? Ótimo no inglês. É uma unidade de esforço que é calculada usando a duração do treinamento e a frequência cardíaca máxima, tá? Você usa em repouso e depois durante a sessão. Isso é bem legal também. Depois vocês podem dar uma olhadinha. A concentração de lactato, eu acho que aqui inviabiliza um pouquinho, justamente por causa da oxidação do lactato ser muito rápida, ela voltar aos níveis basais em pouco tempo, então eu preciso fazer uma coleta muito rápida, uma análise rápida também, por conta dessa oxidação. O equipamento é mais caro, mas ele é muito sensível às alterações de intensidade. Então, aumentei a intensidade, eu vou aumentar a concentração de lactato, tá? Lembrando que lactato, né, lá da aula básica de fisiologia, lactato ele é produzido constantemente durante o nosso corpo, durante a nossa vida, né? Porque para quebra de ATP, obrigatoriamente esse hidrogênio da quebra de ATP vai ser ligado lá me fugiu a palavra agora, e vai formar o lactato, né? E daí você vai ter um aumento de lactato. Mas essa concentração ela só aumenta a partir do momento que você não tem oxigênio disponível para tamponar esse lactato e utilizar ele como energia. Então, aí que vai ter o aumento da concentração de lactato, tá? Senão, vai ficar em níveis estáveis aí de concentração, ok? As limitações, né, do lactato, ela possui muita diferença intra e interindividual. Então, por exemplo, tem
povos da região central da África, que foi visto que eles têm uma mutação genética que tem uma maior utilização de lactato, então o acúmulo também é menor, tá? Então aí vai ter variação, inclusive genética, né? Mas ela é dependente da temperatura, do ambiente, de novo, de quantidade de umidade do ar, relativo do ar. Se o cara está hidratado ou não, o que ele está comendo, quantidade de glicogênio é muito importante, né? De glicogênio muscular e hepático, exercício prévio, quantidade de massa muscular utilizada e por aí vai. Tudo isso vai influenciar na concentração de lactato pós-exercício, tá? Inclusive a capacidade do indivíduo, né? Se ele for melhor capacitado fisiologicamente, né? Tem um melhor desempenho, ele vai ter uma maior utilização de lactato também. Galera, uma pausazinha de 1 segundo só para dar um recado para vocês. Olha só, uma dos pedidos que eu fiz para a gente manter isso aqui constantemente é que a gente, e um dos objetivos também é que a gente comece a ter uma rede de contato de pessoas maiores, principalmente para vocês que estão começando com futebol, tá? Então, vou pedir o seguinte, daqui a pouco, a hora que vocês quiserem, vocês tiram um print da tela, bota no stories do Instagram lá, marca o Instituto e mais quem você quiser aqui, tá? Eu acho legal a gente botar no chat ali já os Instagrams de vocês, o meu tá aqui embaixo, ó, aqui no rodapé do negócio aqui, da apresentação, tá? Mas eu acho legal vocês colocarem também o de vocês aí, para todo mundo se marcar e começar essa rede de relacionamentos. Ok? Pode ser? Beleza, professor. Uhum. Chegamos na metade. Vou ter que acelerar esse negócio aqui. Tá muito chato? Tá bom? Tá bom, tá bom. Beleza. Professor, só uma dúvida aqui. Diga lá, Gustavo. Eu não sei a respeito das perguntas, se você vai, no final, a gente vai conversar, vai abrir para isso, ou pode interromper, enfim. Não estou te ouvindo, professor. Espera aí. Agora sim. Agora sim? Sim, Cara, a gente está entre amigos aqui, não é nada formal, não é uma aula da universidade, então a gente pode... vocês que dizem, assim, eu tenho exatamente 1 hora, tá, para isso daí, talvez, mas já é 8, talvez, vou sugerir então para vocês, a gente para aqui e retoma semana que vem, porque ficou longo esse, eu achei que fica mais curto, e discutimos um pouquinho, meia horinha, o que vocês acham? Acho que pode ser, por mim, não sei. Pode ser, pode ser. Uhum. Então, fechou. A gente continua daqui. Bernardo, você é o responsável por dizer onde é que a gente parou, velho. Se vira. Beleza, fechou. Anotar aqui já. A gente parou do... Tira um print aí, pô. Fechou. Anotei. Fechou? Ó, slide 39. Fechou, fechou. Vamos lá, moçada. E aí? O que acharam até agora? Eu achei interessante, professor, uma coisa até que fala de GPS ali, né? Que ele controla o movimento, mas não consegue controlar aliás, não quantifica a carga do pulo, de chute, de carrinho, movimentos que o GPS não quantifica a carga, né? Achei interessante isso, que geralmente eu pelo menos pensava que
O GPS analisava tudo, todos os movimentos do corpo, né? Depende do GPS, cara. Tem GPS que sim, tem GPS que não. Eu vou colocar um aqui, ó, para vocês dão uma olhada, que é do caramba. Esse GPS para mim é o melhor do mundo hoje. Chama Vimu, tá? Esse ele tem um acelerômetro. Quase todos os GPS hoje têm um acelerômetro que ele trabalha no eixo XYZ, né? Então, assim, assim e assim. Então, se eu for para frente, ele vai saber. Se eu for para trás, ele vai saber. Se for para cima, ele vai saber. Se eu for para o lado, ele vai saber, tá? Esse acelerômetro, cara, é chato dizer isso, mas tá tudo aqui dentro, ó, do celular. As mesmas tecnologias que tem no celular, elas têm no GPS. Então, tem um magnetrômetro, que vai dizer assim, aonde está o norte, onde está o sul, basicamente, do planeta, para eu saber se eu estou indo, né? É uma garantia, por exemplo, de que lado que eu estou indo. Tem um giroscópio, né? Que é a ferramentinha que tem no celular, quando você gira assim, ele gira a tela, ele entende que o celular está de lado. Tem a mesma coisa dentro do GPS. Também é uma garantia de se eu estou saltando ou não, tá? Sim. Ele tem um acelerômetro e ele tem o próprio GPS em si. Então, todas essas ferramentas são conectadas para me dizer isso daí. O Vimu, ele faz isso, tá? Ele me diz essa quantidade de acelerações. Inclusive, se eu for para a esquerda ou para a direita, ele vai me dizer e com que força que eu apliquei. Essa é uma ferramenta bem legal. Bem legal da gente usar. Deve custar caro pra caramba, né? $3.000 cada um. $3.000, tá? Mas é muito provável que você não consiga trazer um. Então, é uma empresa espanhola. Cara, eu cotei, dava R$320 mil, 30 GPS. Vantagem dele, você não paga a plataforma, né? Nos outros, Catapult, Polar, você tem que pagar a plataforma. Aqui é caro também. Entendi. A Polar, que é mais barata, é R$15 mil por ano. Então, não é a plataforma barato, geralmente é mais cara que o GPS, né? Não, não é, mas é caro, né, cara? Então, cara, eu digo assim, para nós, pessoas normais, né, cara? Se você pegar um clube aí, porra, R$300 mil é a folha de pagamento do Flamengo está em 350 milhões. Então, R$350 mil. O que mais, gente? O que mais? Professor, não sei se vocês me ouvem. Eu tenho uma dúvida em relação... Você comentou sobre a importância da estatística, né? Para tratar esses dados, né? Eu queria saber que tipo de tratamento estatístico é mais comum para que se combate, assim, porque cada tratamento estatístico tem a sua limitação também, né? Também. E quais são as mais usuais, assim? Então, cara, da mesma forma que você vai escolher o teu GPS ou a forma que você vai usar, você vai ter que também escolher as suas estatísticas, tá? Confesso que eu não tenho uma que eu falo assim, nossa, que legal, é isso que eu quero usar para sempre. Não tenho, tá? Existem alguns cálculos que eu nem considero estatística, como relação de carga agudo-crônica, não sei se vocês já ouviram falar, que eu acho legal de a gente utilizar, tá? Existe uma chamada, deixa eu só ver como é que eu escrevo isso em inglês, para colocar aí para vocês. Cara, não vou lembrar, mas é a menor mudança possível em português. Porque o que acontece, ó, imagina assim, ó, você está fazendo uma avaliação no gramado, tá? Eu vou exagerar para vocês entenderem o que eu estou falando. Você pode fazer uma avaliação de velocidade no gramado e uma avaliação de velocidade na quadra. Porra, vai dar diferença, cara, porque a tensão que você aplica na quadra é diferente do que a tensão que você aplica na grama. Se for mais específico ainda, você vai ter
dureza do solo, né? Se chover, o solo está mais leve, a chuteira entra mais, você vai ter menos tensão para te empurrar para frente. Essa relação de força, quando você pisa aí, né? Ciclo de alongamento e encurtamento, ela vai ser prejudicada, porque está relacionado com o tempo que você tem de contato com o solo. Então, essa estatística é usada para minimizar esse erro que tem. Então, ela vai dizer assim, ó, esse erro que teve não é por causa do desempenho, é por causa de fator externo que fez com que teve essa diminuição. Não vai saber qual o fator, mas ele vai te dizer que o erro é ou do desempenho, ou teve uma melhora do desempenho, ou teve um ruído, né, que a gente chama na engenharia biomédica, um ruído que não tá sendo legal nesse momento ali, tá? Mas assim, cara, estatística é uma forma de você convencer uma pessoa de uma mentira. Então, sempre cuidado com estatística, né? Se você quer contar uma mentira, porra, a gente vê isso na Globo todos os dias, né, velho? Todo dia. Ah, porra, porque teve mais morte no Brasil. Claro, porra, nós temos uma caralhada de gente aqui no Brasil. Você vai comparar com a Suécia? Percentualmente, nós tivemos mais morte que a Suécia? Aí nós podemos conversar. Né? Então, a estatística, muito cuidado na utilização estatística. Eu até concordo com você, André. Cuidado para usar, cara. Você vai ter que escolher uma boa para usar aí, mas sempre com muito cuidado para não te mascarar dado, inclusive, né? Não sei se consegui ser claro aí. Não, conseguiu sim. Obrigado, professor. Show. E aí, mais alguém? Professor, com relação à PSE lá, eu fiz um estágio há um tempo atrás, antes da pandemia, no Paraná Clube e no Desportivo Paranaense aqui em Curitiba. Certo. E eles faziam a PSE, eles deixavam um intervalo entre os atletas, por exemplo, porque tinha essa influência, né, de resposta de um para o outro, né? Eu não sei como é que é feito, se isso realmente acontece, né? E como é que é feito aí no Joinville, como é que vocês, né? Tá. A Se gente tem tem essa algumas influência realmente. ressalvas, assim. Primeiro, alguns pontos que você tem que considerar para você não ter influência de ruídos, né? Primeira delas, então, eles não falam para mim, eu pego um iPad e mostro, depois eu posso mandar para vocês isso daí, mas eu mostro uma escala para eles e eles têm que pôr o dedo na escala. Então, o que eu faço? Eu sempre tem dois atletas juntos, sempre estão contando mentira um para o outro. Eu pego, viro para o cara, né? E só ele que vê, tá? Sempre tem o chato que fala assim, 5. Cara, não fala, velho. Já pedi para não falar porque influencia o cara do lado. Sim. Influencia no sentido assim, ó. Imagine assim, porra, eu já vou convicto, eu vou colocar 4, porque para mim foi 4. O cara fala 6, eu vou falar assim, puta, velho. Foi pesado o treino hoje, eu tô colocando 4. Não, 5. Bom, já perde a validade ecológica do negócio. Então, isso é uma coisa que eu faço. Segundo, eu coloco um ponto de ancoragem. Então, quando eu não conheço o atleta, eu falo assim, cara, pensa nos últimos 6 meses, o jogo mais pegado que teve para você. Esse é o teu 10. Esse é o teu ponto de ancoragem. O descanso, ele sabe como é que é. Então, ele vai colocar alguma coisa entre o ponto de ancoragem e o 0, que é o repouso. Terceiro, tempo de coleta. Não pode ser... Os artigos falam de 10 a 30 minutos. Não mais do que isso. Porque muito depois ele vai esquecer. E muito antes você vai pegar o cara que, por exemplo, porra, deu um sprint e tá morto ainda. Daí você fala, o cara 10. Pô, dele tomar banho, ele vai assim, pô, o senhor não foi 2. Sim. Aí não dá também. Então, são esses 3 cuidados que eu tenho com eles, tá? E daí, obviamente, eu tenho um controle longitudinal. Depois eu posso mostrar um relatório para vocês que eu faço, que é um controle longitudinal. Eu sei exatamente como cada um deles reage a cada treinamento. Então, eu, graças a Deus, estou trabalhando com um cara, para mim, é o melhor treinador que eu já trabalhei. É um cara que entende de fisiologia, e é muito mais fácil de conversar com um cara desse.
Então, a distribuição de carga na semana, cara, não me preocupo, porque eu sei que na quarta-feira é o dia mais pegado e na sexta é o dia mais leve. Eu sei disso já. Então, ele tem uma distribuição de carga que eu sei exatamente como vai ser. Eu não tenho surpresas, né? Eu já trabalhei com treinadores que, cara, não sei o que vai acontecer hoje, velho. Não sei. Aí o cara fala assim, não, vou fazer 5 blocos de 10 minutos. Quando você vê, o cara fez 8. Aí você fala, porra, tem que tirar o pé. O cara vai estourar. Então, é difícil, cara. Tem um outro artigo que eu quero passar para vocês também, que ele fala das dificuldades que tem na implantação de monitoramento de carga. Eu não estou falando de Brasil, estou falando de Premier League, tá? Que são os caras que mais estudam futebol no mundo. A principal dificuldade é o treinador. Você vai falar com o treinador, ele vai falar assim, não, eu quero escalar, com algumas exceções. Beleza? Professor, emendar uma pergunta que tem a ver com o que o colega falou, Gustavo. Essa coleta de dados, você busca fazer sempre individualmente, passa lá por cada atleta, e eu queria saber se você tem algum dos protocolos que você utiliza ou dos questionários remoto, o cara responde em casa, tal, ou é tudo no clube, tudo com o teu auxílio ali? Tá. Cara, eu sou da engenharia biomédica, então a gente costuma dizer assim, que trabalho de macaco, quem faz é o macaco. Muitas vezes eu faço trabalho de macaco, que é assim, ó, porra, como é que você está sentindo? Cara, não precisava disso, né? Tem tecnologia que o cara responde. Por outro lado, atleta de futebol é uma desgraça, cara. É uma desgraça. Eu mandava link para eles, falava assim, pessoal, olha, é importante que vocês respondam, essa é a ferramenta que a gente tem. Expliquei, dei palestra para os caras, explicando a importância. Mesma coisa que nada, cara. Então, eu tenho um misto, assim. Eu tenho um que eu pego todo final de treino para saber como é que foi a carga de treinamento. E um outro que eu mando um link para eles. Eu posso mandar um link desse para vocês também, para verem como que eu uso, que é um Total Quality Recovery, que a gente chama. É um questionário de recuperação, que é assim, como você dormiu, nível de estresse, se está hidratado, uma série de perguntas, são acho que 5 ou 6 perguntas que eu faço, que no final me dá um valor que eu vou dizer assim, olha, alerta com esse cara aqui. Daí eu faço um relatório, tipo, sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. E vai para o treinador. Lembra que eu falei que a gente tem que ser sucinto na nossa interação com o treinador. O cara está com a cabeça cheia. Não posso chegar com uma caralhada de informação lá. É chegar e falar assim, cara, é isso aqui, ó. Tá? Então, é um misto dos dois. Alguma coisa vai para a internet, que eles devem responder. Depois eu mando tudo isso para vocês, tá? E alguma coisa eu vou manualmente lá, trabalho de macaco mesmo, que é uma merda, mas eu uso o Power BI, tá? Não sei se vocês conhecem, mas seria interessante para fazer relatório. É um Excel melhorado, assim. Eu pego os dados do Excel e ele joga tudo para o Power BI e me dá os meus relatórios meio que automaticamente, assim. Uma vez por mês eu vou lá e mexo em algum outro ajuste, mas no geral a gente precisa dessa informação muito rápida, né? O treinador não quer saber amanhã o que aconteceu hoje. Cara, é hoje. Terminou o treino, já vai um relatório para o cara saber como é que foi o treino dele. E daí eu começo a relacionar com amanhã, né? O cara recuperou. Então, mais ou menos isso que eu faço. Professor, só como que é o nome? É Total Quality Total Quality Recovery, TQR. Recovery. Buscar TQR, você vai achar já. Beleza. Oi, boa noite, professor. Boa noite, gente. Uma coisinha que me chamou a atenção, assim, no artigo. Um detalhezinho, assim. Acho que, não sei se foge até um pouquinho do tema aqui, mas que ele comenta aqui um pouco da fadiga que acontece em esportes individuais, como ciclismo, corrida. Ele dá uns exemplos, assim. Se Sim, dá muito por causa do volume de treino, né? Aí sim. você pega os esportes coletivos, como futebol, handebol, principalmente futebol, né? Que é o que a gente tá falando.
a fadiga também acontece por conta daquele detalhe do tático, né? Da tomada de decisão, do estratégico. E eu Israel queria... Teodo Costa. Hã? Israel Teodo Costa. Eu tava tendo aquele Soccer Experience, sabe? Aham. Tava assistindo agora há pouco aí, teve umas palestras bem legais sobre isso até. E, e aí é uma coisa assim que me deixa meio questionando, assim, sabe? Será que como é que funciona a aparição fisiológica disso? Como é que se dá essa fadiga, sabe? É uma coisa que eu me questiono, assim, tomada de decisão, porque, cara, o futebol é uma parada muito caótica, assim, né? Imagina 22 pessoas ali tendo que tomar decisão ao mesmo tempo, é um negócio que cansa, assim, né? Não é só o físico. E Sim, aí, como é que se trata isso daí? No... cara, não trato. Porque é uma. Eu preciso entender o que acontece. Mas até esse artigo que eu estou lendo agora, ele fala sobre uma distinção de PSE, o que eu acho meio inviável, cara. Porque assim, ó, quando o cara cansa, ele não vai saber se ele cansou de o músculo ou a cabeça dele, porque aí não é indissociável. Uhum. Era antigamente, né? O Mônica, acho que é o formado mais antigo aqui de todos vocês, né? Eu obviamente sou o mais antigo, mas o Mônica também já é da mais velha aí também, essa brincadeira. Mas a gente ouvia assim, mens sana corpore sano, né? Da educação física. Cara, não existe isso. É o ser todo, não posso dividir esse cara em dois. Então, quando ele cansa mentalmente, ele vai cansar fisicamente. Existem alguns artigos que falam que o cara, privação de sono, por exemplo, o cara não vai ter o mesmo desempenho físico. Então, eu tenho que levar em consideração, tem 2 artigos, pelo menos, que a gente pode ver futuramente sobre isso daí, mas eles falam assim, ó, o que vai gerar um PSE maior? Jogo fora de casa, geralmente gera estresse maior. Derrota. O cara sai puto, velho. Quem quer perder? Então, gera um estresse maior. Alta umidade do ar. Mais jogos na semana. Tem um estudo brasileiro que é do caralho, eu acho. O cara pegou, ele media adversários mais difíceis contra adversários mais fáceis, né? Ele considerava assim, ó, tá numa determinada posição na tabela é mais difícil, tá na outra posição é mais fácil. Meio óbvio, né? O cara tá em posição menor, cara, o jogo teoricamente vai ser mais fácil. Nem sempre quer dizer isso. Mas o estresse era sempre maior quando ele ia jogar contra o time que estava acima dele na tabela. Então, olha como é que complexo essa relação. Só que a gente não consegue medir tudo. Acho que a gente tem que entender tudo. Não há ferramenta ainda que a gente meça. Eu sempre falo para meus atletas, cara, não vou botar você no scanner e vai falar assim, você está pronto para treinar ou não. Não existe. Isso é uma decisão nossa, como fisiologistas. Quanto mais eu sei, mais assertiva vai ser minha decisão. E sempre vai ter erro. Esquece. Porque eu não tenho ferramenta suficiente para afirmar assim, ó, esse cara está bom. Por exemplo, a gente discute muito lá no clube, dor. Como é que eu vou dizer, o cara chega assim, professor, eu tô com dor no adutor. Dor nível 4. Cara, eu vou falar para ele assim, não, é mentira, porque você não fez nada ontem. A gente brinca, né? O treino da madrugada. Não tem como, o cara tá com dor, tá com dor. Ele é a única pessoa que pode me dizer, eu não tenho medidor de dor. Uhum. Então, nosso papel como fisiologista é entender de forma mais ampla possível o que acontece no corpo desse cara, para daí tomar as decisões com base nessas informações que eu tenho, que eu coletei, e tomar decisões com esse cara. Então, o estresse de tomar decisão acontece e muito no futebol. Vocês sabem quantas ações a gente faz numa partida de futebol? Você tem ideia, não? 1.400 ações, aproximadamente, numa partida de futebol. Então, são 1.400 tomar decisão. E pior, né, a tomar decisão é muito legal, porque assim, não é A ou B. É A ou B, ou C, ou D, ou talvez Z.
porra, passo, driblo, chuto por cima, é muito complexo, cara. E ele tem que estar o tempo todo nessa... Vou mandar um vídeo para vocês depois, que é do caralho, que fala disso daí. Você tem que entender assim, o cara vai literalmente acionar na sua cabeça o que ele pode fazer, alguma coisa que ele já treinou, que ele já tomou aquela decisão que deu certo naquela situação, parecida com aquela situação. Então, porra, eu já vamos pegar o Robin, que é inclusive o cara que aparece nesse vídeo quando eu falo em aula. O Matheus com certeza já viu essa aula. Mas o Robin, ele, porra, sempre dribla para esquerda. Sempre. Né? Todo mundo sabe dessa porra. E por que ninguém pega o cara? Você já sabe que ele vai para a esquerda. Por que ninguém consegue segurar o cara? Claro, não estou exagerando, mas... então, essas informações prévias que facilitam a tomar a decisão, mas não quer dizer que não vai te gerar um estresse que vai te cansar mais. Tá? Professor, Eu gosto muito dessa questão de tomar decisão, gosto bastante mesmo. Fazendo um adendo ali do que o Gabriel falou, fiz um curso, mini curso de jogos reduzidos, né? Uhum. Preparação física de jogos reduzidos lá do Ciência da Bola. E uma das palestras era o Túlio Flores, né? Do Atlético, né? E ele comentou de uma situação do Arrascaeta. Que, por exemplo, eles fazem o controle de carga do jogo reduzido e daí controlando pelo GPS. E quando o atleta não atinge a carga que eles esperam, eles fazem um complemento. Sim. Complemento depois do jogo, né? Sim. E ele comentou a respeito do Arrascaeta, que eu não sei qual clube que eles trabalharam junto, enfim, não lembro, né, qual clube que era. Mas ele comentou que sempre a distância percorrida do Arrascaeta era muito menor do que a dos outros caras. Porque a tomada de decisão dele era muito melhor do que a dos outros caras. Então ele não corria errado. E ele fazia o jogo rodar. Só que ele treinava bem pra caramba. E daí chegava no final do jogo, ele teria que fazer um complemento. Entende? Só que ele treinou, o jogo dele foi muito bom. O trabalho dele foi muito bom, né? Ali no jogo reduzido. E daí entrou o feeling do preparador físico, né? Ele falou, cara, como é que eu vou? Porque pros caras, ele falou, pros caras é como se fosse um castigo, né? Quando acaba o jogo, o trabalho, o cara tem que fazer mais, sei lá, tantos tiros no campo porque não chegou aquela carga que ele esperava. E daí eu vou castigar o cara sendo que ele foi muito bem no trabalho, entendeu? Eu acho que entra nisso sobre isso, ó, tem duas colocações. Primeiro, Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. 41, se eu não me engano. Ele não se movimentava mais que 2 metros quadrados, velho. Quem viu, viu. Quem não viu, procura ver esse cara, porque ele não se movimentava mais que isso. Só que a bola chegava nele, ele fazia gol. Então tem um cara, um português, que se chama... Eu não vou lembrar o nome dele. Ele esteve num evento da Catapult aqui no Brasil, e ele levantou essa questão, falou assim, cara, o time que corre mais, vence mais, e não é verdade, não existe essa correlação. Então, o futebol não é um esporte atlético. Eu tenho que ter uma base atlética, mas não é um esporte atlético. Eu sei que se eu for jogar a Premier League, eu vou ter uma intensidade maior nas ações do que no Brasil. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é o país onde menos tem bola rolando no mundo. Falta, porra, o cara cai 3 minutos para bater uma falta. Cara, é irritante isso. E daí o que acontece? Olha o problema, né? Eu gosto de gerar problemas mais amplos do que olhar só para o ponto. Você paga para ver futebol, né? Se você pegar o seu dinheiro e dividir ele por jogo de futebol, não o jogo todo, mas quanto de bola rolando, porque é isso que você quer ver, sai caro. Então eu não vou pagar. Você começa a afastar a pessoa do estádio, cara. Porra, eu afasto a pessoa do estádio, eu afasto o dinheiro do meu time. Se eu afasto o dinheiro do meu time, como é que eu vou trazer jogador bom?
Se eu não tenho jogador bom, como é que eu vou ganhar alguma coisa? Se eu não ganho nada, a torcida some e virou um ciclo, né, anticiclo virtuoso. Então, a gente tem que pensar mais de forma mais ampla e entender que não é só corrida, cara. Ele tem que estar pronto para as corridas de ações de alta intensidade, que é isso que vai definir o jogo. Mas não necessariamente ele precisa fazer como o Túlio bem falou. É feeling, cara. O cara já fez o dele. Tá bem fisicamente ou eu preciso melhorar fisicamente esse cara? E o que é bem fisicamente? Porque o Romário, com 40 anos, não pode ser bem fisicamente. Ei, Ronaldo Gordo, quando voltou pro Corinthians, pelo amor, gente. Ele meteu o gol, foi artilheiro do Paulista. Você vai falar o quê do cara? Não, você precisa emagrecer. Sim. Nós, como fisiologistas, devemos falar pro cara assim, olha, se você emagrecer, teu desempenho vai ser melhor. Vai convencer o Ronaldo? O Walter no Atlético emagreceu, não fez mais gol. Pode ser uma questão psicológica mesmo, assim, não, eu só faço gol gordo, eu já peguei atleta assim. Se eu tô gordo, eu faço gol. Ele falou, eu sou mais potente quando eu tô gordo. Porra, a relação é exatamente contrária, mas tudo bem. Mas eu ouvia falar e eu falei, cara, eu não vou emagrecer esse cara, porque se eu emagrecer, o cara para de fazer gol. Você tem que convencer, o cara tem que entender que ele assim, não, se eu emagrecer, eu vou fazer mais gol. Mas não é uma relação direta, é muito complexo o ser humano para eu ficar falando disso. Entende? Galera, eu tenho que ir, tá? E também não gosto de passar do tempo quando a gente combina uma coisa. Semana que vem, novamente, tá bom? Combinado? Se vocês curtiram, obviamente, né? Se não, Beleza. dá um alô no grupo lá e fica à vontade, galera. Isso aqui é uma coisa para todo mundo aprender aí. Beleza. O print Vamos pode lá. ser dessa tela aqui? Oi? Dá para bater um Pode. print dessa tela aqui? Se tá. puder me deixar bonito. Então, sou Tirar uma foto. então. É difícil controlar a carga, hein, professor? Aí, boa. Valeu, galera. Valeu, Valeu, galera. professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Falou, até Valeu, mais. rapaziada. Valeu, professor. Desculpa o atraso ali. Imagina, cara.